Bom dia, pessoal. Hoje a gente vai dar continuidade ao nosso tema de biomas brasileiros e a gente vai falar de um bioma belíssimo, né, que está lá no miolinho do nosso país, que é o Cerrado. Né? O Cerrado, ele é o bioma que abrange essa região mais central aqui do país, né, e também vai espalhar por alguns estados. Então a gente tem pedacinho no Maranhão, Piauí, Bahia, uma parte de Tocantins, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, né? Goiás, essa é uma distribuição mais original. Essa área ela está um pouquinho mais apertada, né? Uma parte desse bioma foi devastado e sofreu algumas alterações ao longo do tempo, mas o Cerrado é a nossa savana, né? Quando a gente estava vendo lá biomas mundiais, estava falando para vocês sobre isso. Então, o Cerrado é a savana brasileira, ocorre aí no Brasil, em parte do Paraguai, também na Bolívia. Tem uma boa biodiversidade vegetal e animal, embora seja um patrimônio ameaçado, né? A gente já tinha estudado um pouquinho isso lá em biomas mundiais. O desequilíbrio ambiental que está associado aos biomas, em grande parte, está associado à produção, né, de bens de consumo, como agricultura, pecuária, né, e aqui no Cerrado não é diferente. Então, aqui no Cerrado, desequilíbrios ambientais que atingem essa região estão associados à monocultura, com o cultivo de soja, com a pecuária, com a carvoaria e o desmatamento para uso mesmo da madeira e ocupação territorial, tá? Esse é o segundo maior bioma brasileiro. Ele se estende por uma área que abrange 9 estados do Brasil Central, né? Aquela área central que eu mostrei para vocês lá no mapa, certo? O clima dessa região é tropical, quente e subúmido. Não é um clima úmido, é um clima mais seco, na verdade. Em algumas regiões do ano, ou em algumas épocas do ano, esse clima ainda está mais seco ainda. É característica dessa região apresentar essa variação na umidade do ar. O relevo é plano, por grandes extensões, mas tem alguns planaltos e chapadas. Vejam que é bem o que a gente tinha visto quando a gente falou nas savanas, né? Esse relevo mais plano. Abrange as bacias de Paraná, Parnaíba, Paraguai, São Francisco e a bacia amazônica, embora não receba uma grande quantidade de água é, é, desses rios, mesmo por evaporação. Então, a gente não tem, assim, uma umidade relativa do ar mais alta ou um grande regime de chuvas associado. O solo é de grande profundidade, a cor é vermelha, um solo mais avermelhado, justamente pela presença de ferro e alumínio, né? E o ferro e o alumínio, ele conferem ao solo uma certa acidez, e aí isso vai se refletir bem na vegetação, por exemplo, porque as plantas vão retirar do solo, né, os nutrientes, e aí elas acabam tirando mais ferro e alumínio, e isso vai influenciar na formatação do tronco, principalmente de algumas árvores. Então, a gente tem essa vegetação que se desenvolve numa grande extensão de território mais aberto, né? Não é uma vegetação fechada, como uma mata ou como uma floresta, é uma vegetação mais espaçada, né? As árvores possuem casca grossa e, em geral, são baixas, com troncos e galhos retorcidos. Esses troncos e galhos retorcidos são justamente a consequência da acidificação do solo. Entre as árvores, a gente tem arbustos e plantas rasteiras que estão adaptadas ao clima, com uma estação chuvosa e outra seca. E aí, no meio, né, se destacam essas árvores mais altas, mas mesmo assim com essa característica, né, de galhos e troncos retorcidos. Essa casca grossa, ela também tem a ver com a proteção dessa vegetação contra o fogo, porque em algumas épocas do ano, como a umidade está muito baixa, né, o calor está também muito quente, está muito seco, essa região mais aberta, e aí em alguns momentos tem descargas elétricas, favorece o aparecimento do fogo, mas não o fogo causado pelo homem, né, o fogo de origem natural, causado pelas descargas elétricas no ambiente aberto. E essas cascas grossas dessas árvores ajudam justamente elas a sobreviver, né, a esse fogo.
a conseguir passar por esse fenômeno, que é um fenômeno natural nesse bioma. Então, como é um bioma que já está adaptado a esse fenômeno natural, né? De vez em quando pega fogo em tudo, a vegetação já é adaptada. Então, a grama queima quase que completamente e as árvores conseguem sobreviver por causa dessa casca que vai proteger, né? A casca muito grossa vai proteger do fogo. A fauna do cerrado, a fauna específica é muito interessante, né? É belíssima. Então, a gente tem, por exemplo, a anta, a onça pintada, né? A lontra, o lobo-guará, gambás, ariranhas, o gato-palheiro, enfim. Além da onça pintada, tem outros felinos também, gatos pardos, tem canídeos também, como cachorro-vinagre, e aqui cervos. Vejam que é uma fauna bem característica no Cerrado e que ela é muito bonita, né? Composta por vários tipos de mamíferos. São animais que são adaptados. Lembra que a gente falou assim que alguns dos animais que vivem nessas áreas, né, de savana, eles também se colocam mais assim, mais resguardados para se proteger dos predadores, né? Então, as antas, os cervos, e outros mamíferos que servem de alimento para a onça, para o lobo-guará, eles têm estratégias dentro desse bioma para se proteger desses predadores. São muito bem adaptados. Além dos mamíferos, claro, a gente tem muitos tipos de aves, invertebrados também, insetos bem característicos dessa região. Mas o triste disso tudo é que animais muito bonitos e alguns ameaçados de extinção. Esse gráfico aqui eu tirei lá do WWF, né? The Big Five do Cerrado. Tá aqui, tá traduzido, mas o original é uma publicação em inglês, falando sobre os 5 mamíferos considerados emblemáticos desse bioma e que estão ameaçados de extinção. Então, os animais que são a cara desse bioma. Tamanduá-bandeira, ele está em processo vulnerável, né? Está vulnerável, então quer dizer que a população dele está muito pequena, numa área muito restrita, né? Precisa ser cuidado para não entrar em extinção. A onça pintada, que é o maior felino das Américas, já foi extinta em muitas regiões, também vulnerável. O lobo-guará, né, tem essas perninhas bem compridas, assim, esticadas, é o maior canídeo sul-americano e também está vulnerável. É interessante que ele come principalmente frutos, mas ele também come alguns insetos que estão tá no ambiente. É um animal muito bonito e ele é solitário, tem hábitos noturnos, sai à noite para pegar alguns frutos, alguns insetos. A anta, que é o maior mamífero terrestre do Brasil, pode chegar a pesar 300 quilos. E o tatu canastra, que é o maior tatu do mundo e que também está em risco vulnerável. A anta já está em perigo mesmo de extinção, né? Que já é um grauzinho a mais. Vulnerável de extinção, a gente tem os outros 4. Então, são mamíferos que habitam, né, o cerrado, que são emblemáticos, quer dizer, que são símbolos desse bioma, representam esse bioma, mas que sofrem principalmente com a ação antrópica, né? A caça, alguns que a alimentação. Na verdade, em algumas regiões, quando a onça, né, o lobo-guará se aproxima, as pessoas ficam com medo também, acaba matando com medo, né? Então, são processos que levam à extinção e que, nesse bioma, as empresas que fazem o monitoramento, né, as ONGs, principalmente, que fazem o monitoramento de áreas de conservação, estão sempre de olho para que não haja agressão humana, digamos assim, né, antrópica, né, como caça, venda desses animais que são do cerrado, tá? Então, a gente falou que esse bioma ele é adaptado ao fogo, né? O fogo no cerrado, ele não é só causado pela ação humana. Ele é um fogo de origem natural, causado por descargas elétricas, é um ambiente muito aberto, seco, pouquíssima umidade no ar, e aí pega fogo rapidinho. Descarga elétrica, cara na palhinha. Tss. Então, os raios que provocam fogo ocorrem, né, com frequência no período de chuva. Só que o que acontece?
vem o fogo, mas como é num período onde tem chuvas, a umidade, né, quando cai a chuva, essa umidade ela impede que esse fogo se alastre assim indevidamente. O fogo no Cerrado, ele é um fogo renovador, esse fogo de pouquinho, tá? Esse fogo natural, porque ele vai ter ação na germinação de sementes de algumas plantas que precisam de um calor maior para quebrar a dormência e nascer, e periodicamente vai queimando aquele mato, né? A grama e o capim que vai crescendo, pequenos arbustos que são quase que ervas daninhas, vai limpando isso aí para abrir o terreno para que novas árvores caiam e cresçam, né? Já que elas não conseguem crescer nesse estado fechado. Então, esse fogo é um fogo do bem, diferente do fogo causado pelo ser humano. Então, o cerrado registra também muitos focos de queimadas, e são queimadas associadas, por exemplo, à limpeza do terreno para monocultura, né, ampliação de terrenos para pastagem, para pecuária, para construção, enfim. Então, muitos dos focos de fogo que tem no Cerrado são causados pela ação humana e esse bioma não está preparado para uma grande quantidade de fogo como essa, né? Na verdade, o fogo no Cerrado ele precisa ser natural, precisa ser controlado para agir de uma forma essencial, como a gente já viu. Quando a gente passa desse limite, né, quando é exagerado, fora de período, né, quando ocupa grandes áreas, vai desestabilizar esse bioma e aí acaba sendo também um dos desequilíbrios que estão associados ao cerrado. A gente acaba aqui hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado de conhecer o cerrado e daqui a pouquinho a gente vai discutir um pouquinho mais sobre Caatinga e quais os equilíbrios ambientais estão ligados a esses dois biomas, tá? Cerrado e Caatinga. Até já já.